Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Oiê, eu sou Andresa Morelli e esse é o podcast Ser Aprendente. A live de hoje, ela vai falar sobre competências e habilidades aí numa perspectiva de planejamento e de autoconhecimento, né? Como é que a gente começa a se conhecer e a se entender para saber quais são os nossos gatilhos aí de planejamento. Então eu vou estar falando com a Silvana. A Silvana é uma amiga querida. E a Sil é a primeira pessoa que eu ouvi falar, que falou para mim sobre coach, né? Ela foi a primeira pessoa que contou, agora foi. Conseguimos, viu? Ai, tinha que conseguir. Como é que a gente não ia ver você linda desse jeito? Peraí, gente, que ficou muito baixo aqui. Sil, vai se apresentando aí que eu vou achar uma outra estratégia aqui que ficou muito baixo aqui o meu maker aqui. Vai se apresentando aí enquanto eu organizo aqui. Quem é você? Conta aí pro pessoal. Poxa, que legal. Bom dia. Olha só, Andresa. Uma das características de quem planeja é não desistir e perseverar, né? Então, estamos aqui. Que bom que tá dando certo. Estamos bem, começamos bem, tá vendo? Quando você sabe o que você quer, você vai dar um jeito daquilo acontecer, não é isso? É, exatamente. Então, vamos lá. Isso é a nossa praia, né, Sil? A gente já fez isso bastante, aí a gente arruma aqui o negócio, porque a gente... Pronto. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é bom demais. Resolveu fazer a live num lugar mais bonito, assim, na biblioteca da escola, e aí a gente tem que reestruturar o espaço. Pois é, isso é bom demais. Eu sou Silvana Vaz, eu sou pedagoga, educadora, né, psicopedagoga, sou Master Coach, Master em PNL também. Eu sou essa pessoa que, desde que eu me entendo por gente, amo gente. E sempre estou buscando conhecimento nessa área, né, para melhorar a mim mesma, entender as minhas questões, cada vez mais me reconhecendo como humana, nas falhas, também nas qualidades, para que eu me torne cada vez mais acessível ao outro e o outro a mim. Porque isso que acontece, deixa eu ajeitar a câmera, ai, não tá dando certo. Isso que acontece com todo mundo, não dá para querer apresentar sempre algo perfeito, porque graças a Deus não somos perfeitos, assim como nenhum planejamento. Não, Andresa, você bem sabe disso. Mas Legal. É isso, pessoal. Estou fazendo uma nova graduação. A gente imparável nessa vontade de ajudar as pessoas, né? É o Lifelong Realizando Learning, sonhos. Né? Um post dessa semana eu vou falar sobre Lifelong Learning. Como é que é essa coisa da gente estar a vida inteira estudando, né? Não tem essa possibilidade mais de parar de estudar, né? De aprender coisas, né? Que bom que isso tá, né? Na mente da gente já, que a gente acredita nisso já. Com certeza. Os posts dessa semana, Sil, eles vão tratar daquela matriz de Access que a gente aprendeu a fazer lá no Executive Coach, né? Sim. E eu vou falar um pouco daquelas competências, daquelas habilidades, daquelas atitudes aí. E foi muito doido, assim, pra você ver como essa questão é complexa, né? Ontem, quando eu comecei a escrever os posts, o que eu percebi? Que pra gente poder conversar sobre aquilo de fato, olhando para que as pessoas entendam o que é uma competência, o que é uma habilidade. Quando eu comecei a escrever, o que eu achei que seriam posts de uma semana, vão dar 3 semanas de post. Mas tá mesmo, é bastante conteúdo. É muito conteúdo, porque quando a gente fala assim, tem que ter gerenciando os outros, a quantidade de habilidades que tem ali para que de fato a gente entenda, nossa, eu tenho isso, eu sou observador, eu sou resiliente, porque só assim eu consigo desenvolver aquela competência específica, né? E no eu sou, que o processo do Executive Coach ele é um processo de muita reflexão do que a gente precisa desenvolver na gente, que vem muito essa conversa que a gente tem, né? Assim, e foi quando eu mandei para as meninas, que eu sempre mando para a Cris e para a Carol, no final de semana, para elas produzirem os posts da semana, né? Aí elas falaram, nossa, tem post aqui para 3 semanas, porque não vai dar para falar isso tudo numa semana. E eu peço para elas, leiam e me digam se vocês estão entendendo. Para mim é importante que vocês estejam entendendo, porque para as pessoas poderem entender. Então sempre tem esse filtro de diálogo com elas, para a gente poder validar o post, né? Assim, feito com muito carinho, com muita atenção, mas muito da gente entender o que significa essa história de competência, de habilidade, de tudo isso. E você traz essa perspectiva de autoconhecimento, né, Sil? Assim, que para eu conseguir me planejar e me organizar, eu primeiro tenho que me conhecer.
Eu queria que Sim. você falasse um pouco aí, fizesse perguntas, fizesse o que você faz tão bem aí, de provocar as pessoas a pensarem primeiro sobre elas, né? Sim. E interessante, porque eu também trago uma perspectiva, eu gosto de pensar na perspectiva do sentido que nós damos às coisas, tá? Muitos de nós ficamos esperando que as coisas façam sentido para nós. Isso é um perfil também de alguns tipos de personalidade, e alguns padrões comportamentais também acreditam que precisa fazer sentido para. Ótimo, que cada um tem a sua forma de pensar, mas se a gente for agora refletir, vamos refletir juntos. Se eu entendo, se eu tenho uma perspectiva clara, né, do que eu tenho como habilidade, porque competência é o conjunto mesmo, mas veja que primeiro é tão importante a gente reconhecer as nossas habilidades. O que a gente já faz bem? Né? Então, aí eu busco conhecimento para isso. Então, nessa perspectiva de conhecer essas habilidades, eu preciso compreender que isso é que eu preciso pegar, aceitar e dar sentido com a atitude, que aí vem a responsabilidade de ter algo em mim que pode se tornar útil não só para mim, mas além de mim, através de mim, para aquilo que eu vou fazer. Então, como é importante você parar para se perceber. E as crianças, Andresa, as crianças já apresentam algumas habilidades assim. Desde criança, só que a gente vem o adulto, ele às vezes cresce que foi criança, adolescente um dia, e ele fica nesse comportamento um pouco imediatista, e também, claro que é em amor, que dessa criança descubra, ou o adolescente descubra logo o que ele vai fazer, que vai poder trazer um sucesso para ele, uma remuneração. Sendo que todas as respostas já estão ali nele na forma que ele aplica ou demonstra nos seus comportamentos aquilo que ele já faz bem. Escuta bem, planeja, é uma pessoa que para pensar antes de falar, ele é mediador na casa. Né? Então, quem é você no lugar que você está e o que você já tem feito, já tem apresentado isso. E a escola não fez isso com a gente, né, Sil? Quando a gente estava na escola, por isso que nós somos adultos assim, da maneira que nós somos, por isso que os professores são dessa maneira, porque a gente passou por um histórico de escola que não cuidou de fazer isso com a gente, de falar, no que você é muito bom? O que você consegue fazer? Potencializar o que a gente era bom. Não, a escola dizia o que você não conseguia. Então você ficava sempre correndo atrás do não conseguir, sem potencializar aquilo que você consegue, né? E essa sensação de que nunca é o suficiente. Talvez algumas pessoas, aí a gente estava falando sobre algumas características para você conseguir planejar e executar. Então, o que veio antes do planejamento é bem comportamental, né? A questão do comprometimento e da autorresponsabilidade, mas antes de tudo é você acreditar que você é capaz de executar o que você está planejando. Né? Sem isso, você planeja... Tem várias ferramentas, a gente estava conversando naquele dia, tem várias ferramentas. Scrum, Kanban, Canvas, e são incríveis ferramentas. Mas ela é comportamental. Quantos de nós, Andresa, quantos de nós sofremos? Imagine você ontem, 7 da manhã, escrevendo seus textos para os posts, em angústia, porque você está produzindo e colocando o seu cérebro para pensar, e ele só quer ir para uma piscina. Ele quer tomar café da manhã. Sabe? Mas graças a Deus pela plasticidade cerebral, que aquilo que a gente escutou na infância ou na adolescência de que não seríamos capazes de fazer ou aprender, e a gente acabou acreditando e reproduzindo em nós, isso, a gente consegue hoje falar assim, questionar, eu não consigo mesmo? Eu não consigo às 7 da manhã de um domingo planejar toda a minha semana, e eu descobri que tudo que eu produzi, porque eu me disponibilizei ali naquele momento, e me fiz ficar sentada, que isso é um hábito, eu tenho vontade de toda hora, a dispersão tá ali, você tá de frente pro notebook, você tem o seu celular ao lado, tem uma quantidade de livros que você disse que não leu ainda, é preciso ler, tem aquela amiga que você não ligou e queria ligar para saber se ela tá bem, tudo isso vindo como agentes que dispersam, né, dispersores, para dispersar você, sendo que você se determinou e se planejou. Domingo eu vou sentar às 7 da manhã para fazer, mas é comportamental. É atitudinal isso aí. Eu tenho habilidade para escrever, já descobri que tenho. Eu tenho facilidade para produzir, já vi que tenho também. Mas é algo novo. Então agora eu preciso me debruçar. Aí vem a atitude que é comportamental, de responsabilidade, de tomada de decisão para fazer aquilo. E aí você pergunta, por que é tão difícil planejar? Porque as pessoas já pensam no que fazer. Então, e algumas pessoas já acreditam... pronto, né?
eu sento e falo assim, ó, já quero pronto. Ou a primeira coisa que eu escrevi já tem que estar certa. Então, ontem mesmo, eu vou falar da matriz de competência. Legal, faz sentido, assim, com a minha escuta das pessoas, eu acho que ainda faz sentido a gente falar mais sobre isso, né? Então deixa eu tentar traduzir isso aqui como eu traduzo na fala, quando eu vou dar a devolutiva do Access, deixa eu fazer isso na escrita. Pô, já é outro movimento, né? Assim, deixa eu olhar na escrita como é que eu faço na fala, tá bom. Aí eu começo a escrever e falo, nossa, esse post tá muito grande. Já é uma linguagem que eu tô aprendendo do post do Instagram, porque a página tem 2 meses, né? Então mando para as meninas, ó, meninas, leiam aí. Aí elas, nossa, Andresa, não dá, fica muita coisa. Aí eu vou na Lugama, amiga, ó, tô fazendo isso. Aí a Lugama vem e começa a trazer outras coisas. Aí eu volto pro post e reescrevo. Não adianta ser só uma coisa teórica, você tem que também problematizar o post, para que as pessoas pensem sobre eles. Isso tudo demanda uma energia e um sentido, porque isso que eu tô fazendo porque faz sentido, é o único motivo. Faz sentido para minha vida, porque eu quero da minha vida, né? Porque você só vai ter esse trabalho todo para alguma coisa que faça sentido para você, né? Então, mas aí que tá, aí essa é a problemática que eu trago. Exatamente. Você está dando sentido. Exatamente. Porque poderia fazer sentido, sim, faz sentido, mas você não vai fazer nada com isso, porque faz sentido. Mas a angústia é a seguinte, é você dar sentido a isso. É materializar isso. Andresa, eu li um post hoje que a gente é fã, né? Do Pedro Calabres. Olha como é pertinente. Eu já estava pensando em falar algo parecido, mas eu preciso ler o que ele colocou, porque nós vamos problematizar aqui. Olha bem. Antes de querer se reinventar, faça o que precisa ser feito agora. Cuide do que está ao teu alcance. Enquanto estamos rodeados pelo caos da nossa indisciplina, o tal sonho de reinvenção pode ser apenas um desejo de fuga. Quantos de nós nos pegamos em caos, assim, terríveis, assim, de um emaranhado de pendências, de um emaranhado de coisas, de emaranhados que vieram até nós, sem que a gente nem... Esse tempo que a gente está vivendo agora gerou um caos. Para quem já não tinha uma vida organizada, meu Deus! Né? Então, ele fala assim, olha, antes de reinventar, antes de fazer um planejamento ou um replanejamento vamos ver o que estamos temos para reorganizar, é a sua casa, é a sua cabeça, são os seus sentimentos, é você revisitar suas emoções para ver se os gatilhos que estão vindo ao redor têm trazido um comportamento em você impulsivo por conta de emoções que não estão tratadas, porque aquilo que nos maltrata precisa ser tratado. Então, tudo isso nos faz rever. Então, olha quantas coisas antes do planejamento, se a gente for pensar em empresa, que aqui a gente está falando de planejamento pessoal. Vamos ver a empresa. A empresa hoje, as empresas, todas elas, você é uma profissional liberal, você trabalha também numa empresa, né? Eu sou prestadora de serviço, profissional liberal, também sou uma empresa. Então, nossa empresa, com a pandemia, o que se desorganizou? Você vai parar para pensar, caramba, olha só, isso que com a pandemia me fez pensar que antes eu não tinha pensado nisso. Então, se eu tivesse pensado nisso antes, eu tivesse organizada porque o planejamento ele também traz essa questão do inusitado, né, a estratégia, que é uma palavra militar, né, estratégia que vem do grego, que trata-se de método, né? Ele é método para alcançar um resultado esperado. Ele é um plano pensando em alcançar. Então, veja bem. Então, como que eu estou agora? A gente fala muito isso, né? Como que eu estou agora, nesse momento? Então, precisa se debruçar, precisa voltar para si. Não dá para você... As pessoas não fazem isso, Silvana. As pessoas, assim, eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento de lideranças lá na rede Apogeu. Até a Karina tá aí, o Léo tá aí, tem uma galera do Apogeu aí. E a primeira coisa que a gente está desenvolvendo neles é essa competência de leitura de cenário. Vamos entender exatamente qual é o problema. Para de querer pegar as coisas e sair resolvendo, sem você nem saber se o problema é realmente aquele. Então, para você primeiro se planejar, você precisa saber exatamente o que você está falando, qual é o estado atual, qual é o problema que eu tenho, quais são os dados que eu colho para saber que o problema é esse. Porque eu falo até, eu acho para você, que metade do que a gente faz, a gente não precisaria fazer.
O Senji fala na quinta disciplina, né? Ele Sim. fala muito isso. Ele fala assim: o seu problema de hoje é a sua solução do passado. Tu não resolveu o negócio direito, agora tu tá tendo que resolver de novo, entendeu? E isso da gente parar e conversar com outras pessoas e entender exatamente o que a gente tem que fazer e quem pode fazer junto com a gente e tal, é importantíssimo. Mas olha só, você falou várias habilidades aí, essa competência é competência mental. Mental. É discernimento, é cognitivo. Então, para a gente parar para discernir, a gente, como você falou, na escola, na nossa época, nós não fomos desenvolvidos para discernir sentimento, pensamento, discernir o comportamento que eu estou tendo, se está afetando o outro, que aí vem uma competência comportamental, que é a empatia, mas antes vem discernir. Então, para discernir, eu preciso discernir. Olha, cenário, né? Estudo de cenário atual. Se eu não tenho memória do que aconteceu anteriormente, para fazer comparação também fica difícil fazer anamnese, né? Mas ainda dá para a gente parar, rememorar, tentar discernir. Então, o que você está fazendo com esse público que você está, essas pessoas que você está trabalhando agora? Não, são 60 líderes, é um desafio, Silvana, assim, tipo, 60 Dá para você fazer uma pesquisa aí desses 60, você levantar um quórum aí, poder até desenvolver aí uma tesezinha básica de trabalhar a questão de discernir. Porque o discernimento, ele é fundamental antes do que você vai fazer qualquer coisa. Quando a gente vai pensar nas crises que a gente vive nos nossos relacionamentos, se pudéssemos parar antes para discernir o que está acontecendo, muitos relacionamentos não terminariam, sabe? Porque você está discernindo, olha, o que ele me fez, eu estou discernindo, isso aí está gerando em mim, então você vai conseguir discernir. Com o discernimento eu consigo identificar cenário, comportamento, emoções, que é mais complicado ainda, claro, né? É muito mais complexo. Mas sem discernimento, é isso que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos, por exemplo, das crianças. Se ela tá chorando, ao invés de você dar um bico ou uma comida, se ela sabe falar, o mínimo que seja, sentar com ela para ela... Ontem, vou dar um exemplo prático. Eu tenho um sobrinho de 6 anos, aconteceu um fato aqui, e ele estava escondido, chorando. E aí, a mãe dele veio me falar se ele poderia dormir comigo. A gente mora num prédio residencial, familiar, e aí ele tinha sofrido uma decepção. Criou uma expectativa nele e ele foi decepcionado. Ele criou uma expectativa, mas foi prometido. E aí eu sentei do lado dele, ele, nossa, chorando. Aí eu falei assim, fala pra mim, amor, o que você tá... O que tá passando aqui, assim, na sua cabecinha? O que você tá sentindo? Eu falar de sentir. Ele fez assim, eu estou muito triste. Olha isso, eu estou muito triste. E olha o que ele disse, eu estou raivoso. É isso, saber falar sobre os seus sentimentos é uma coisa sensacional. Eu estou raivoso. E ele não teve, porque eu trabalho muito isso nele, né? Dele, desde pequenininho. Fala, tá chorando, peraí, vem cá. De dar atenção àquele choro, de discernir aquilo com ele. Então hoje ele fala, estou raivoso. E aí eu fui falar com ele da decepção que ele teve. E aí eu fui falar que às vezes nós criamos expectativas mesmo, e às vezes essa expectativa, explicar ele o que era expectativa, que a gente espera por algo que alguém prometeu, e aí isso gera em nós uma tristeza mesmo. E aí, várias outras coisas, rejeição, né? E vai trabalhar com ele isso aí. Mas se de pequeno você consegue trabalhar isso, você imagina um adulto desse. O adulto no ambiente de trabalho discernindo. Mas não com arrogância, achando que o que ele está discernindo é a verdade absoluta. Mas ele está discernindo, ele está vendo algo que ninguém está vendo. Porque ele desenvolveu essa habilidade de discernir detalhe. Tá todo mundo pensando igual, ele tá ali vendo uma alternativa que ninguém viu ainda. Isso é fantástico. Um líder que consegue fazer isso, ele é um líder ele é um líder que faz parte da solução, olha. É isso. E como é que a gente, assim, Silvia, você falando assim, a gente já tá caminhando aí para o final, mas olhando para os desafios que a gente tem aí para esse final de ano, para a gente poder manter a nossa
qualidade mental, a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de relações, até da relação da gente com a gente mesmo, assim, né? Então, olhando para isso tudo, o que a gente podia deixar aqui, que você podia deixar para as pessoas pensarem sobre o que esse primeiro passo para o planejamento, porque pode pegar todas aquelas ferramentas e tudo aquilo que eu estou colocando lá na página e no Instagram, mas se eu não olho para isso primeiro, eu não vou conseguir usar nada daquilo, né? Então, é de 20 minutos, Giovana? Nossas lives são de 20, não estou falando para não terminar. Mas a gente pode continuar outras vezes. O que você falaria para as pessoas assim, cara, para hoje 20 minutos da sua vida como um estado de autoconhecimento e olha para essas coisas aqui antes de você pensar no que você vai planejar. Olha que maravilha, né? Todos nós temos uma vida, temos uma história. Não se trata só de 2020, né? Trata-se de toda uma vida, de toda a superação que a gente já vem vencendo. Viktor Frankl, ele fala sobre isso, né? Que quando a gente tem consciência e clareza da nossa missão, a gente suporta, a gente resiste, né? E supera qualquer obstáculo. E a gente aprova, nós, eu, você, Andressa, e todos que estão aqui com certeza, e os que assistirão posteriormente, são histórias de vida que são possíveis de ser ouvidas e admiradas, e modeladas até, com tanta resiliência, com tanta capacidade de vencer, né? Para o que está por vir, é tão importante o planejamento, mas mais do que isso, pensar estratégias, tá? Pense que o plano, você pode ter um projeto macro, você pode ter um grande sonho, mas lembre-se que todo projeto ele é feito de partes. Então, a gestão da ação, você reconhecendo todo o projeto, você precisa, isso em todas as instâncias, tá bom? Você precisa parar hoje e segmentar, não é fragmentar, né? É segmente o seu plano. Pare para pensar o que vai levar você, trace a jornada. Muitos de nós a gente não desiste da meta, a gente não desiste do projeto, a gente se cansa na jornada, por não ter clareza muito do que está por vir. Mas olha só, estratégia é isso. Estratégia é você planejar com inteligência, assim, tipo, sabendo o que você quer alcançar no final, com método, mas mais do que isso, é saber que há um dia após dia, né? Leandro Carnal, ele fala que o futuro é um presente constante. Então, lembre-se disso. Hoje faz parte do plantio que você está fazendo, mas para aquilo que você vai colher. É congruência. Se eu estou sonhando em comer um morango, eu preciso plantar morango. Então, se eu quero uma vida daqui para frente mais estabilizada, eu estou plantando hoje estabilidade de alguma forma, eu estou ordenando e organizando, como diz o Pedro Calabres, o que eu tenho para hoje organizar, eu quero reinventar ou eu quero fugir da minha realidade agora? Tá tão difícil tomar a minha vida hoje, né? Tomar o leme, né, da minha vida, porque espiritualmente, para quem crê, né, nossa vida ela é como vento, sopra, e a gente pode planejar como for, as circunstâncias virão e o que você precisa estar mesmo é preparado para mudanças. Mas é gostoso, né? Nós somos os únicos seres pensantes que planejamos o amanhã sem saber se vamos acordar. Então é uma esperança extraordinária. Mantenha isso, mantenha essa esperança. Descubra como você consegue fazer isso, como você consegue se organizar. Porque, por exemplo, eu sou espontânea, eu tenho uma espontaneidade, mas isso não pode ser a minha desculpa de deixar para amanhã o que eu tenho para fazer hoje. Mas isso eu tenho consciência e discernimento, eu já discerni isso. Então eu sei que eu vou ter que gerar um esforço. Gente, é empenho. Não dá para ter desempenho sem empenhar e avaliar. Parar hoje para avaliar, olha, o que me trouxe até aqui foi legal? Isso não faço. Né? Não, mas tá legal? Não, faço. Não, eu esqueci quem foi que disse isso, não é minha autoria. Mas a gente pode parar para pensar, o que me trouxe até aqui, o que eu aprendi, porque também tem essa sensação, ó, de que nunca é o suficiente, mas dá para você considerar já o que você já conquistou até agora? Quem você é, o que te constitui agora.
Então, por que isso? Porque isso te traz mais ânimo para você, ó, continuar. Se você achar que nunca é o suficiente, você não vai planejar nada, porque primeiro que você vai começar a planejar, já vai achar que é impossível. Eu nunca fiz isso, Andresa. Você está me ensinando uma coisa que eu nunca fiz. E aí, faz o quê? E tem uma coisa também que eu fico percebendo nas pessoas de auto-boicote, né? Assim, quando a gente faz esse trabalho de coach, de desenvolvimento, às vezes a pessoa, ela coloca uma meta que é uma meta para ela não conseguir mesmo, para ela continuar fundamentando que ela não consegue, porque ela não consegue mesmo, porque as coisas não vão. E aí, quando você vai com a pessoa e começa a falar sobre a meta e falar, ok, mas essa meta sua me dá evidências de que você consegue alcançar isso. Aí a pessoa começa a pensar e fala assim, cara, na verdade, isso nem era meta, isso era mais um auto-boicote para eu reafirmar em mim crenças que dizem que eu não sou capaz de fazer as coisas. Isso aí já é. Isso já é terapêutico, tá? Isso aí é terapêutico. Precisa de uma terapia realmente para trabalhar tudo aquilo que está me levando a compensações. Né? Isso é tão profundo que dá 50 mil posts. 50 mil lives, né? Já pensou? Mas a gente haja coisa para colocar nessa página. É muita coisa, é muita coisa. Agora você, essa questão da autossabotagem, que aí vem com a psicologia positiva, a inteligência positiva, vem trazendo aí esse método, né? Que traz uma ferramenta para você identificar o que te sabota. E aí, mais uma vez, autoconhecimento. Mais uma vez. Autoconhecimento. Olha, eu gostaria só de ratificar uma coisa. O autoconhecimento não é para você se focar. Tipo assim, não é para você achar que você se sustenta em si mesmo. O autoconhecimento não é para você se auto-vangloriar ou se auto-promover. Não, autoconhecimento vai levar você, inclusive, a um estado de humildade, que é o estado de humildade, que alguns autores, pensadores, psicólogos dizem que é uma emoção, a humildade é uma virtude emocional, né? Assim como orgulho é um vício emocional, a virtude a humildade é uma virtude. Então, assim, o autoconhecimento verdadeiro vai te levar para uma condição de que você vai perceber o quanto você tem gaps de melhoria, e aí vai levar você a entender que o outro também tem. Então, os dois humanos com tantos potenciais incríveis, mas também com tantos gaps de melhoria, juntos, se complementando, podem com certeza, juntos, darem sentido a qualquer coisa que vocês forem fazer em relação à transformação. Se colocar num lugar de vulnerabilidade, né, Silvana? Eu acho que é super importante se conhecer para se colocar também num lugar de vulnerabilidade e de desejo de compartilhar com o outro, para que você consiga vencer essa vulnerabilidade. Parar de querer ser o super-herói, né? De eu consigo tudo, eu faço tudo, eu sei tudo. Então, a gente se conhecer tem que dar pra gente um conforto, um autoafeto, um amor próprio, né? Isso que a gente fala de amor próprio, né? Eu amar até as minhas vulnerabilidades e colocar claramente para o outro, olha, aqui eu sou vulnerável, então eu preciso dizer para você não fazer isso comigo, porque aqui tem algo em mim que dói muito, né? Então, eu acho que... Isso é tão importante, porque quando você cria um ambiente seguro dentro de você, para você ser vulnerável, você cria para o outro. E isso é legal, porque quando você cria para você e se reconhece na sua vulnerabilidade, nos seus pontos de melhoria, você também se capacita para criar um ambiente seguro para o outro também se tornar vulnerável e não temer mostrar essa vulnerabilidade, né? Amiga, amei, sempre, né? Sempre. Faremos outros, tomara que a gente faça presencial também, para a gente botar todas as nossas conversas em dia. Eu Saudade amo de você, eu também, meu amor. Muito grata por esse momento da gente poder estar junto aqui. Tenho certeza também que todo mundo super aproveitou aí um monte de coisa para trazer, para começar esse monte de post aí sobre competências, habilidades, planejamento, tudo isso. Um beijo, boa semana para todo mundo. Muito obrigada. Um beijo, querida. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Gente, então era isso que a gente queria trazer um pouquinho para vocês aí. Bem, se vocês acham que alguém gostaria de ouvir isso, que alguém se sentiria abraçado de ouvir isso, abraçado virtualmente, que é o abraço que a gente pode dar hoje, vamos compartilhar, porque de verdade o objetivo da página é esse, sabe? É a gente criar esse espaço de abraço virtual. Beijos e boa semana para todo mundo aí.
Ser Aprendente, um espaço de diálogo que busca mudança de modelo mental a partir de uma visão compartilhada que desenvolva domínio pessoal e visão sistêmica. Até o próximo episódio. Ser Aprendente. Apresentação: Andresa Morelli.